Bom dia. Deus nos ajude a não falhar. Deus abençoe da criança ao ancião. Que Deus ajude ao enfermo a não falhar em conseguir a sua cura. Que Deus ajude os pais a não falharem em cumprir com sua missão de pais. Os filhos que não falhem em cumprir sua missão como filhos. Os patrões, os empregados, não falhem em ser aquilo que precisam e devem ser. E os nossos governantes também não falhem em ser aquilo pelo qual foram constituídos. Portanto, que nós não falhemos em ser aquilo que Deus quer que sejamos. Que seja mais uma jornada curta, mas eficiente neste dia. Tomemos então este tema: não falhar. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Hebreus capítulo 4. É difícil um homem, uma mulher, chegar ao final da vida e dizer: eu não falhei em nada. Mas tem coisas que, se nós falharmos, nós perdemos tudo. Tem momentos que não se deve vacilar para não perder tudo o que se fez. Bom, eu tenho alguns tópicos que nós não podemos falhar. Um tópico muito principal: não falhe em conhecer e aceitar a Cristo. Conhecer a Cristo vai muito mais além do que às vezes a gente pensa. Jesus fez uma pergunta aos discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois ele fez a pergunta aos seus discípulos: e vós, que dizeis que eu sou? Falhar em conhecer e em aceitar a Jesus Cristo é difícil. Pode-se perder tudo na vida. Todos os esforços, todas as lutas, porque se falhar nesse ponto, depois tem chance de reconhecer: Deus é soberano. Deus é capaz de mudar as pessoas, em trazer-lhe o conhecimento quando ele busca. Caim falhou redondamente em adorar a Deus, em trazer a sua oferta a Deus. E ele não reconheceu, por vaidade e orgulho,
soberba o seu fracasso. Esaú reconheceu o seu fracasso tardiamente. Ele não teve conhecimento necessário para conhecer o que significava a primogenitura e aceitou trocá-la por um prato de lentilhas. Não falhe em viver uma vida que agrade a Deus. Conhecer a sua vontade e procurar fazê-la. Somente saber não é tudo, mas sem saber como você fará. Portanto, uma coisa anda atrelada à outra. Antes de você fazer a vontade de alguém, você deve conhecer a vontade deste alguém. Não falhe em buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Isaías escreveu no capítulo 51, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Qual é o descanso? Conheça Ele, Jesus Cristo. Não há um outro. Não é um sistema religioso. O descanso não é apenas estar participando de algum sistema. O descanso é estar vivendo por Cristo, vivendo em Cristo e tendo Cristo em si mesmo. Mas também nós não podemos falhar em cumprir com os nossos deveres, com as nossas obrigações. Exatamente isto, de forma alguma. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, diz o seguinte, no verso 22 a seguir. E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que faço eu? Porventura, é a vontade de Deus em todos os dias estar falando a respeito de sua palavra? Não era o que realmente eu queria. Mas por que estou ainda fazendo aquilo que não queria? Deus o sabe. Já disse a todos vós que já acompanharam-me a forma que cheguei a ser consagrado, ser reconhecido pastor. Nunca ninguém, eu acredito, foi desta forma. Mas não fale
em ser aquilo que precisa ser. Não falhe, porque cada função que é colocada diante de você, você se torna responsável por aquilo e você precisa exercer aquilo com dedicação. Se você vai ensinar, que haja dedicação ao ensino. Se você vai contribuir, que haja amor, liberalidade na contribuição. Que haja isso. Nós não podemos vacilar em fugir daquilo, da nossa missão, da nossa responsabilidade. O filho pródigo demorou a reconhecer o que ele era. Ele demorou. Eu não sei por quanto tempo, nem quanto de dinheiro ele levou, quanto tempo aquele dinheiro deu para ele viver uma vida que ele quis experimentar. Ele não sabia ainda o valor da casa do pai. Então ele foi procurar. Mas chegou o dia que ele reconheceu. Quem sabe você também está sem reconhecer, sem saber o valor da Bíblia Sagrada e vive perambulando, comendo bolotas de porcos, de sistemas em sistemas. Por que não buscas a conhecer quem de fato é Jesus Cristo? Ele não falhou em reconhecer seu erro. Passou um tempo, mas ele reconheceu. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e contra a terra. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas receba-me como um dos teus jornaleiros. Reconheça a tua paternidade. Você não é deste mundo. Você não é desse mundo de engano religioso. Não fale em reconhecer quem tu és. Não fale em reconhecer seus erros. E busque acertar tudo aquilo que você errou, fez de errado. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre depois, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que pisou o Filho de Deus ou calcou o Filho de Deus, que é a mesma coisa, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, ultrajou o Espírito da graça. Não fale em reconhecer o tempo que estás vivendo, o momento. Não perca a oportunidade. O tempo é este. Aprenda a aproveitar o tempo, a reconhecer, a remir o tempo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade
do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não falhe em ter este Espírito. Não falhe, busque novo nascimento, busque esta compreensão das Escrituras, busque este Espírito Santo mais do que vós buscais o pão de cada dia. Faça como Jesus ensinou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que eu não venha a falhar nisto, que nenhum de vós falhem nisto. E assim Deus se agradará de nós e nos mostrará qual seja a sua verdadeira, a sua real, perfeita vontade para que nós a cumpramos. Eu rogo ao Senhor, Pai das luzes, o excelso Criador, que falou e tudo veio à existência, que abençoe a cada um que ouvir estas palavras e abençoe dando entendimento, conhecimento para buscar o mais essencial da vida. Não um prato de lentilha, não apenas um dom de falar em línguas e profetizar, de ter visões, mas o Espírito Santo na sua essência e em obedecer a palavra conforme ela é, em nome de Jesus Cristo. Tenham vida e a tenham com abundância, pois foi para isto que veio Jesus. Vida abundante não quer dizer fartura, dinheiro, riquezas, é uma vida de contentamento no Espírito Santo. Amém.